Tá tudo bem com a Ângela? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e irmão maior, agradecendo por estarmos todos reunidos em seu santo nome. Agradecer pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebidas, por todo o auxílio que temos em todos os momentos da nossa jornada, por todo o auxílio para enfrentarmos os nossos desafios diários. Obrigado, Mestre, por tudo. Obrigado por esse planeta, por essa casa espírita que nos acolhe, pelos amigos, e que possamos, com os nossos inimigos, nos entendermos e fazermos no futuro essa amizade, essa inimizade se tornar uma amizade. Que todos nós possamos compreender, aprender a amar, respeitar, entender as diferenças e compreender que todos nós estamos em marcha evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe de cair em tentações. E livra-nos de todos os males. O teu reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a beneficência. A beneficência. Muito bem. Bom, então nós estamos falando um pouquinho sobre desdobramento. A gente parou aqui nesse item 7, caso típico de desdobramento. Quem será o leitor ou leitora da noite? Ou é o Sandro ou é a Carlinha, né? Um dos dois. E a taquara rachada aqui ainda não dá. Quem quer ler? Sandro ou a Carla? Apesar que tem o Celso também agora, né? É que o Celso está com a internet meio instável, né? Então não sei. Ah, você consegue ler, Sandro? Como que tá? Oi, Sônia. Carlinha, aqui tá de boa, Carlinha, mas pode ler, né? Porque na maioria das vezes eu sempre acabo lendo, aí pode manda bala. Ai, que eu tô fazendo outra coisa, mas tá bom. Não, se você, É que eu tô se fazendo duas estiverem coisas com ao mesmo problema, eu tempo. leio, não tem problema, mas Então é assim, o Sandro lê. Pronto. então tá bom. Então vai. Obrigado. Caso típico de desdobramento. Regina tinha uma amiga com muitos problemas pessoais que frequentemente recorria a ela, pedindo conselhos e orientação, pois via em Regina uma pessoa em quem podia confiar. Certo dia, à tarde, Regina começou a detectar, via telepática, certas chamadas insistentes em seu campo mental. Parou o que estava fazendo e, fechando a mente a estímulos externos, o que muita gente chama erradamente de concentração, como vimos, procurou identificar de onde provinha o apelo,
Era como desdobrar a antena portátil de um receptor de rádio. Percebeu logo que a chamada vinha dessa amiga e pensou: ela está precisando de mim, mas agora não posso ir lá. Mesmo depois disso, continuou captando o insistente apelo. Como era meu hábito, nas tardes de domingo, deitou-se para repousar. Viu-se logo desprendida do corpo físico e na casa da amiga, falando-lhe: Ele, tenha calma, não posso vir agora. Mais tarde virei, lá pelas 6 horas. Dito isto, voltou para casa e para o corpo. Fora tão rápido e natural o fenômeno que achou que tudo não passara de um momento de abstração ou divagação. Notou, contudo, que cessara a interferência telepática sobre a sua mente e adormeceu. Ao acordar, vestiu-se para sair e foi à casa da amiga. Eram quase 6 horas da tarde quando ela chegou. Que bom que você veio, disse a amiga ao recebê-la. Eu estava querendo tanto falar com você que pedia mesmo para você vir. O que houve? Você está bem? Perguntou-lhe Regina. A moça explicou que agora estava, mas estivera muito nervosa durante o dia, até que teve a sensação de que Regina não poderia vir logo, mas que ela deveria ficar calma, que mais tarde seria possível a visita. Olha, disse ela, tinha tanta certeza disso que pedi à mamãe para fazer umas batatas fritas para você. Sabiam da preferência de Regina pelas batatinhas fritas com muito carinho e competência. E sempre as preparavam quando a amiga almoçava ou jantava com elas. Apesar de nenhuma comunicação pelos canais ordinários, havia uma convicção de que Regina iria mesmo à tarde. Esse foi o primeiro desdobramento comandado e dirigido pela vontade consciente de Regina. Ela sentiu o chamado da outra. Foi lá, deu o recado e voltou. Só mais tarde iria verificar que fora ouvida e atendida. Funcionou tudo direitinho. 8. O cordão fluídico. Então, por que ela não mandou um zap? Aquela época não tinha não, né? Não tinha. Tinha não. Male o telefone fixo. Mas ela, a amiga, pensou, né? E por telepatia, a Regina captou essa mensagem, captou que a amiga estava precisando conversar com ela. E a Regina simplesmente se desdobrou, falou, ó, calma, agora eu não posso, mais tarde eu vou aí. E a amiga recebeu a mensagem, ou seja, houve uma transmissão dos dois lados, né? Uma transmitiu, a outra captou, depois a outra transmitiu e a amiga captou. Então houve ida e volta. Como o pessoal brinca, é um transmimento de pensação. Exatamente. Funcionou melhor que o Zap, porque o Zap não dá esses insights assim, rápido. Se ainda manda e o povo não vê a mensagem, né? Deixa no vácuo. Exatamente. Às vezes o pessoal reclama de mim, disso aí, que o pessoal manda o zap para mim e eu não respondo. Ah, comigo reclamam direto isso daí também. O cordão fluídico. Aliás, as tardes de domingo pareciam as prediletas para aventuras fora do corpo, o que não é difícil de explicar. Regina tinha muitos compromissos durante a semana, profissionais e sociais, além dos que foram acrescidos quando passou a frequentar grupos espíritas para aprendizado e trabalho e dos que tinham como dona de casa. Pouco espaço havia, portanto, em sua vida para um repouso maior, descontraído, sem a pressão do relógio.
Foi também num domingo à tarde. Ah, complicou. Calma aí, Lourenço. Onde que foi para meus olhos aqui? Ah, tá aí. Foi também no domingo à tarde sua descoberta do cordão fluídico, o laço energético que liga o corpo físico ao perispírito, como o fio elétrico liga um aparelho à tomada na parede. Estava ela deitada, em repouso, mas acordada, bem alerta, nem mesmo sonolenta. De repente, vê na parede, junto a uma de suas tapeçarias, algo intensamente brilhante, um brilho prateado. Pareceu-lhe, de início, ser uma espécie de cobrinha luminosa, irrequieta e tremeluzente, como se tivesse vida. Fixando o olhar, percebeu que a estrutura era semelhante à de uma mola, um tanto estirada, tênue, de aparência frágil, na qual os anéis espiralados não eram contínuos como feitos de um só fio, mas constituídos de pequenos segmentos encaixados uns dos outros. Não tinha aparência material, compacta, e sim leve, como feita de energia modulada, ou seja, a estranha luz de brilho prateado e que parecia ter vida própria. Era um feixe de luz enrolado sobre si mesmo. Sua primeira impressão foi de que aquilo vinha de baixo para cima, do chão, mas logo percebeu que ela é que estava lá no alto e o cordão ligava-se ao seu próprio corpo físico, mais abaixo. Lembrou-se de referências lidas e concluiu que aquilo deveria ser o tão falado cordão fluídico. Como sempre acontecia, ela procurou tirar o máximo proveito do fenômeno para observá-lo, estudando-o com atenção. Como se percebe, tinha consciência dividida equitativamente entre o corpo físico e o corpo espiritual, pois tanto via um como o outro. Desejou tocar o cordão com a mão física, mas não conseguiu movê-la. Procurou pegá-lo com a outra, porém a mão passava pelo cordão sem rompê-lo e sem encontrar nele consistência alguma. A cabeça de Regina, 2, a perispiritual, estava à altura do quadro, na parede, a cerca de 1 metro de distância de Regina 1, corpo físico, deitada no sofá. Após as observações, afastou-se mais do corpo físico, permaneceu por alguns momentos ainda na sala e depois mergulhou no mundo mágico, onde o fenômeno mais curioso é o da vida física contemplada da ótica espiritual. Daí em diante, não se lembra de mais nada. A consciência migrara imperceptivelmente para a Regina 2, e a comunicação cérebro a cérebro deixou de ocupar sua atenção. Meditando sobre isso, minha primeira impressão foi a de que deveria ter sido possível a ela tocar e até manusear o cordão fluídico com suas mãos perispirituais. Não seriam da mesma substância, ou melhor, constituída de energias do mesmo grau de condensação? Se o espírito encarnado, em desdobramento, e o desencarnado podem tocar o próprio corpo espiritual e senti-lo tão vivo e sólido como o físico, por que não poderia tocar o cordão fluídico? Ocorreu-me, então, que a substância do cordão precisa realmente ser mais tênue, não só porque tem uma capacidade quase ilimitada de expansão, ou melhor, de elasticidade, como também porque constituiria insuperável obstáculo ao deslocamento do perispírito do plano espiritual. Se pudesse ser livremente manipulado como o fio de uma tomada elétrica, se pudesse ser livremente manipulado como o fio de uma tomada elétrica. Ao que parece, cordão é apenas uma ligação energética, uma vibração que opera dentro de uma faixa de onda específica que liga o corpo espiritual ao físico, e não uma extensão de um ou de outro. É um campo magnético e não uma estrutura substancial.
Ao descrever-me esta experiência, Regina acrescenta que gostaria de ser mais curiosa a respeito de tais fenômenos. Talvez pudesse, então, observá-los melhor, testar situações e promover certas experimentações. Observa, porém, que uma vez do lado de lá, não tem a mesma curiosidade que costuma ter aqui. É como se, na condição de espírito, achasse aquilo tão natural e rotineiro, era necessário perder tempo para satisfazer curiosidades, dúvidas e perguntas que tinha como Regina 1, do lado da matéria, presa a um bloco maciço de átomos, moléculas, células e órgãos. Por mais que se prometa que vai ser diferente na vez seguinte, assim que se desdobra, percebe que não tem o mesmo grau de interesse. Tudo lhe parece tão natural e conhecido que não vale o esforço de uma exploração. Na tentativa de explicar essa diferença de postura, ela emprega uma sugestiva imagem. É como se eu estivesse em frente a uma casa fechada, doida para ver como ela é por dentro. E tem lá como vivem as pessoas ali, de que maneira está decorada, de que cor são as paredes, quantos cômodos, e, de repente, abro a porta. Entro e vejo que é simplesmente minha casa. E eu já sei tudo sobre ela. Aqui vale uma paradinha, viu? Porque eu já tive essas dúvidas, mestre Lorenzo. Então vamos Às lá. vezes, só que a minha personalidade não é a mesma. Isso já me intrigou. Alguém já teve esse tipo de sensação? Parece a mesma coisa que como a pessoa tem, né? Matéria nos dá uma influência tão grande assim, que muda, às vezes, até a nossa vontade, ou disponibilidade, ou disposição. Então, quando a gente está esperto, a gente tem um conhecimento, né, basicamente dessa vida, dessa encarnação. Lógico que a gente é um acúmulo de conhecimento de muitas vidas, mas quando a gente reencarna, a gente esquece especialmente das coisas de outras encarnações. Quando a gente se desdobra, por exemplo, nos sonhos, a gente dorme e se desdobra. Ou, no caso dela, se desdobra de maneira consciente. A gente acessa um conhecimento maior do que a gente tem desperto. Então, algo que ela, acordada, tem curiosidade, quando ela se desdobra, aquela curiosidade que ela tem é tão natural para ela que parece uma bobagem, porque ela já sabe tudo aquilo. Então, quando a gente se desdobra, a gente realmente tem um conhecimento mais amplo do que a gente tem quando acordado. A gente já falou aqui de pessoas, né, que tinham conhecimento cultural muito simples quando acordado, mas quando se desdobrava, ele acessava um conhecimento de outras vidas. Então, em vidas anteriores, ele tinha sido, por exemplo, um cientista, um médico, e ele acessava esse conhecimento científico que ele tinha quando ele se desdobrava. E ele se desdobrava e conseguia falar mediunicamente. Na verdade, ele estava falando animicamente. Ele se desdobrava e falava. E ele falava conhecimentos que ele tinha acumulado de outras vidas, mas que nessa vida ele não conseguia acessar quando acordado. Tudo bem até aí? Outra coisa Positivo. que ela fala é sobre o cordão fluídico. Nós, nós somos espírito, possuímos um corpo espiritual, que Kardec chama de perispírito, e vestimos um corpo físico.
Como a gente sabe, o perispírito é o intermediário entre nós, espírito, e essa matéria. E o perispírito é ligado célula a célula. Apesar de Kardec chamar o corpo espiritual de perispírito, de uma coisa só, a gente sabe que o perispírito é formado de substâncias mais grosseiras e substâncias mais sutis. Todos nós que estamos na Terra formamos o nosso perispírito a partir da matéria-prima desse planeta. Então, por exemplo, nós aqui retiramos a matéria-prima do nosso perispírito, né, do planeta Terra. Francisco de Assis também tira a matéria-prima do perispírito dele desse planeta. Só que o meu perispírito e o perispírito de Francisco de Assis vão ter a mesma natureza? Não, porque o meu perispírito é mais denso, é mais compacto, já que a minha evolução é bem menor do que Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é um espírito bem evoluído, ele acaba atraindo para ele algo muito mais sutil. Mas eu tenho no meu perispírito partes sutis? Tenho, só que em menor quantidade do que o Francisco de Assis. Francisco de Assis tem parte mais compacta? Tem, mas em menor quantidade do que eu, por exemplo. Então, a nossa composição do nosso perispírito tem uma variada, tem uma grande variação de composição. E nessa variação, né, cada um de nós tem uma composição um pouco diferente. Ou quando a gente se desdobra, a gente continua vinculado ao nosso corpo. Se a gente quebrar o vínculo entre nós, espírito e perispírito, do corpo, o corpo desencarna. Mas, o que acontece? Você sai, e é descrito em vários livros, que fica ligado através de um cordão luminoso, do cordão prateado. Esse cordão luminoso prateado, como ele está descrevendo, ele é mais sutil. É mais sutil. Então, você se desloca para lá e para cá e não tropeça no seu cordão, nem no cordão do vizinho. Imagina, por exemplo, você numa sala e todo mundo com computadores, com os fios esticados para lá, numa tomada aqui, na tomada de trás, e você vai passar, andar nesse corredor e tem que ficar pulando os fios, porque o fio está passando no meio do caminho. É meio ruinzinho, né? Então, imagina você, ó, eu estou com o computador e eu vou para o outro cômodo e o fio vai junto. Aí alguém vai entrar no meu cômodo, vai lá e tropeça no meu fio. Com o fio elétrico, isso acontece. Mas com o fluido, com esse fio de prata, isso não acontece. Então, eu posso me deslocar para lá e para cá. Esse fio é bem maleável. Eu não vou tropeçar no meu cordão de prata e ninguém vai tropeçar no meu cordão. Então, eu consigo me deslocar e, normalmente, eu nem observo esse cordão, essa ligação. Então, eu não é que estou andando e eu estou como se estivesse carregando, ó, pega o fio e vou carregando o meu fio para lá e para cá. Normalmente a gente nem se toca dessa ligação. É uma ligação sutil, é uma ligação que fica, né, normalmente sem a percepção. Mas ela existe. Comentários? Vou tentar falar alguma coisa.
Fala, Celso. Desculpa se cortar aí. Eu penso que esse cordão de prata, aliás, de prata, você sabe muito bem, né? Que o fio de prata tem essa propriedade. Você vai esticando ele, vai afinando, afinando, mas não quebra, né? Isso daí em química a gente aprende isso. Isso se chama de prata. Não só pela cor, mas eu acho que esse cordão fluídico, a constituição energética dele é do fluido vital. Porque se você não tiver o fluido vital ligado, é, o corpo fica, não tem jeito. Por isso que você não consegue pegar nada. E só que tem uma diferença desse cordão energético, né? Ele tem um negócio que se utiliza muito para celular. Ele tem o IP, e o IP é individual de cada um, né? Ele tem uma conexão. O celular não se mistura com os outros, né? É minha, né, esse negócio do fluido vital. Não estou falando que é isso. Eu não li nenhuma literatura, não, mas eu penso que é uma energia, né, até um pouco distinta do próprio perispírito, mas o perispírito tem uma conexão com o corpo, como o Lourenço estava falando, ligado célula a célula, e o que dá vida à célula é o fluido vital, né? Então, por isso que chama cordão fluídico. E na medida que a gente distancia, ele acompanha, né? Você continua vivo, onde você vai, ele vai atrás. E ele é maleável, né? Ele vai. Para mim, eu tenho essa impressão, né? Que ele é mais uma energia, coisa assim. Eu queria também comentar antes, quando falou do desdobramento, né? E eu queria falar uma coisa que talvez vocês não comentaram, né? O desdobramento, assim, conforme a Regina falou, ele só vai existir porque ela percebeu uma conexão, né? Não é isso? Ela estava conectando. Ela percebeu, mas para haver a conexão a uma pessoa, tem que ter uma motivação. Eu não posso ficar conectando qualquer pessoa, a qualquer hora, preocupação da pessoa, um problema que ela está passando, ou até mesmo alguma coisa afetiva, saudades de reencontrar e pensar nela. Tem que ter uma motivação, e essa é a propriedade que faz a ligação da pessoa disso, né, de se desdobrar, faz com que então a gente leve o pensamento até lá outra pessoa, pode até que espiritualmente vá até lá também, há casos assim, ou só mentalmente, telepaticamente vai lá e manda o recado, mas tem que ter uma motivação para haver essa conexão. Então não é bem que nem o WhatsApp, né? Vocês falaram do WhatsApp. O WhatsApp, você vai falando tudo quanto é besteira lá, né? Você lê, mas só depois, essas porcaria que fica colocando aqui também, tem coisa. Porque se você volta a usar para fazer. Oh, tô com um problema, você pode vir aqui agora? Aí você só vê à noite o WhatsApp, não é a mesma coisa, né? Mas no caso dela, tem que funcionar na hora, porque ela tem a antena bem. Passou esses dois pontinhos aqui, uma observação. Muito bem. No caso, ela tinha uma boa ligação com a moça, né? Que também ajudou. Ativação. A moça estava preocupada com um problema, ligou para ela. Mas quando a moça não estava preocupada, não estava causando nenhum problema, né? Não tinha conectado. Tem que ter uma motivação, um motivo. O motivo pode ser um problema, uma preocupação, ou até mesmo uma saudade da pessoa, uma coisa assim afetiva, né? Você tem, né? E aí as mães
Geralmente tem isso, né? Ok. Celso, a sua internet realmente está. Deu para eu entender o que você falou, mas às vezes corta e às vezes a imagem fica parada. É, talvez se você tirar a sua imagem e deixar só a fala, talvez a fala fique mais contínua, porque aí fica. Eu tô imaginando só, mas sei lá. Eu não sei, sei lá, mas tudo bem. Aí você vê como é que você faz aí. Na verdade, muitas vezes a sua imagem fica parada e a frase foi contínua. E às vezes dava umas pequenas interrupções. Sei lá, o que é melhor fazer. Bom, continuamos. Vamos lá. Inesperadas visitas em domingo vazio. Em uma de suas habituais tardes domingueiras, estava aborrecida e sentindo-se muito só. Ninguém a visitara e ela não estava disposta a visitar ninguém. Em cumprimento à sua rotina de domingo, deitou-se após o almoço para repousar. O pensamento começou a vagar meio solto e sem rumo, sem rumo certo quando, de repente, ela viu, um pouco acima do encosto do sofá, uma bola acinzentada em formação, ou melhor, algo definindo-se aos poucos como uma bola. Concentrou-se a sua atenção no estranho fenômeno. A bola parecia feita de uma substância nebulosa, com movimentos próprios. Aos poucos, foi clareando e definiu-se como uma cabeça humana, perfeita, nítida, pairando a meia altura, junto da parede. As feições eram de um jovem muito simpático, com um cap militar de cor creme, ou talvez caque. Curiosa por saber do que se tratava e o que aquilo queria dizer, Regina verificou que as feições do jovem soldado eram bastante semelhantes às de uma pessoa com a qual ela se correspondera durante algum tempo. Um rapaz que vivia na Argélia e era soldado. Aliás, há algum tempo não recebi a carta dele. Primeiro impulso íntimo foi de temor. Jamais aquilo acontecera. Um pouco tensa, perguntou ao rosto quem era ele e queria. Nada, foi a resposta. Apenas conversar. Sou um amigo. Vá embora, disse ela e repetiu. Vá embora. O rosto se desfez. Mal havia desaparecido a figura, porém, Regina arrependeu-se por ter cedido aos seus temores com desnecessária rudeza. Pesarosa, desejou que ele voltasse. Ele voltou a aparecer, mas em vez de formar-se lentamente, a partir de uma nuvem condensada, ressurgiu pronto e completo e sorriu para ela. Regina estava calma e sem receios agora, por isso, mais à vontade. Repetiu a pergunta inicial e ele explicou. Quero conversar. Você não estava se sentindo tão só? Em seguida, ela deixou o corpo físico e saiu com ele. Não era a primeira vez que partia em companhia de um amigo espiritual. Lembrou-se de que uma vez Nita a levara a passeio também. Falaremos de Nita em outro local deste livro. Podia, agora, ver o dono do rosto de corpo inteiro. Estava mesmo fardado e, de fato, era em tudo semelhante ao jovem argelino cujo retrato o tinha consigo. É curioso não ter achado necessário pedir-lhe confirmação disso. Aliás, a pergunta nem lhe ocorreu. A que perguntar o que certamente já sabia? O jovem era simpático e muito tranquilo. Dirigiram-se a um bosque e pareceu a ela ser o mesmo local em que estivera com Nitinha há algum tempo. Numa pequena clareira, sentaram-se à beira de um barranco. Conversaram enquanto ele se propôs a ensinar-lhe
um jogo com pequenas pedras que deveriam ser arrumadas de certa maneira. Explicou-lhe que era um antigo jogo romano, mero passatempo. Fez-se silêncio e ele perguntou: Por que você está tão aborrecida? Ah, nada de especial. É que tenho me sentido muito só e isso, às vezes, me aborrece. Por que você não sai um pouco? Vai a um cinema, por exemplo? É, uma ideia, mas não estou com vontade de sair. Preferia ficar em casa e que alguém viesse me visitar, mas acho que hoje não vai mesmo aparecer ninguém lá em casa. E em diante, ela não se recorda mais do que aconteceu. Só se vê de retorno ao corpo. Ao retomá-lo, sorriu e disse a si mesma: É, acho que vou aceitar a sugestão dele. Vou ao cinema. Cerca de 20 minutos depois, por aí, a campainha tocou. Era a amiga M, que foi logo dizendo, ao entrar: Olha, eu não vim aqui, não. Estava até bem longe e já de volta para casa quando me bateu aquilo assim: vai lá na Regina. E então eu resolvi chegar até aqui para ver como você estava. Que bom que você veio, foi o comentário feliz. Mas não foi só isso. Conversaram há cerca de meia hora quando novamente a campainha soou. Surpresa das surpresas, era uma velha amiga que Regina não via há bem um ano ou mais. Estava à porta. Alegria, cumprimentos, festa. Ela entrou e comentou: Não fique muito feliz com minha visita, não. Na verdade, eu não estava pretendendo passar aqui. Vinha para casa, de volta de um plantão de 24 horas. Ela era enfermeira. Mas, de repente, quando o ônibus estava chegando aqui, me bateu aquilo assim: vai lá na Regina. Quando percebi, já havia dado sinal e aqui estou. Diante disso, Regina sorriu e não teve mais dúvida. Fora o amigo argelino, o autor daquela agradável e simpática brincadeira, sabendo que ela preferia ficar em casa e receber algumas visitas do que fazê-las. Ele trabalhara prontamente e com indiscutível eficiência para encaminhar duas amigas para sua casa, naquela solitária tarde de domingo. Mentalmente, Regina agradeceu-lhe a gentileza e, com emoção, nunca mais viu a entidade e jamais ficou sabendo se era de fato seu amigo e correspondente argelino, nem se ele estava ainda vivo ou se já desencarnara. A correspondência, sempre muito fraterna, porém interrompida, sem explicações. É um outro exemplo de transmissão aí de pensamento, né, e de atuação de espíritos nas nossas vidas, né? Os espíritos, né, como diz Kardec, influenciam nas nossas vidas muito mais do que a gente percebe, muito mais do que a gente imagina. Então, ela estava lá triste, o espírito apareceu e foi passear com ela e depois ele trouxe as duas amigas aí. E as amigas captaram esse pensamento. No caso da Regina, isso ficou claro, né? Essa transmissão de pensamento. Mas isso acontece com cada um de nós, né? Você pensando numa pessoa e a pessoa te manda uma mensagem, ou te liga, ou aparece. Então, isso acontece com todos nós. Não tão claramente como a Regina percebe, mas isso acontece com todos nós, certo? Perguntas? Dez. O telefonema.
Se eu precisasse de um fenômeno para demonstrar que os vivos também se comunicam pelo desprendimento, bastaria o caso narrado a seguir. Mas como este livro não se destina a provar nada a ninguém, mas a ajudar aos que já se convenceram da realidade espiritual, aí vai ele, como simples relato de uma experiência vivida. Certa noite, Regina encontrou-se em sonho com um rapaz muito simpático. Não tinha, a essa altura, a menor noção do espiritismo. Sequer sabia o que era desdobramento. Tiveram uma longa e fraterna conversa e, ao despedir-se, ele lhe deu o nome de um telefone. Ele lhe deu o nome e um telefone, pelo qual poderiam comunicar-se do lado de lá, mergulhados na matéria. No dia seguinte, Regina comentou o sonho com uma amiga e ela sugeriu testarem a informação onírica, ligando para o número. E se existir alguém lá com esse nome, supondo-se que o telefone seja mesmo esse? Perguntou Regina, apreensiva. Ora, disse a outra. Fala com ele, ué. Regina ligou. Atenderam. Era uma gráfica. Ela perguntou pelo rapaz cujo nome deu. Ele estava. E Regina desligou. O sonho não era um sonho, mas um encontro além dos padrões da matéria. Como iria explicar isso ao jovem do outro lado da linha? 11. Um espírito toca a campainha. Quando sua mãe morreu, Regina não tinha a menor noção da realidade espiritual, sobrevivência, aparições, fenômenos mediúnicos e coisas assim. Desde que a mãe partira, contudo, passou a senti-la constantemente em sua casa. Identificava sua presença, sabia que era ela mesma e chegou a vê-la algumas vezes. Mas, sem saber ao certo o que se passava, não tinha como ajudá-la, mesmo porque não acreditava que havia e ficava a buscar as habituais explicações alternativas. Ilusão de ótica, alucinação, impressão, o que quer que seja. No entanto, a mãe morta estava lá, pelos cantos da casa, constantemente chamando por Regina ou tentando lavar a roupa que ficava de molho num balde. Ou aí ninguém merece, hein, gente? Essa partir para o outro lado, se ainda querer lavar a roupa, não vai dar pé, hein? Isso durou anos. Certa noite, após recolher-se ao leito para dormir, já bem tarde, a campainha da porta principal tocou. Nessa época, Regina estava mais bem informada acerca dos fenômenos espíritas. Levantou-se e dirigiu-se à porta, ou melhor, pensou que havia se levantado e quando, de fato, já estava desdobrada em seu corpo espiritual. Aproximava-se ainda da porta, quando se encontrou com sua mãe, que entrara. Nunca vira assim tão nitidamente. Tal era o realismo da cena que Regina teve a ilusão de estar acordada, em estado de plena vigília no corpo físico. E por isso parecia-lhe que a mãe também estava ali, em carne e osso, viva. Não conseguiu falar muito. Oh, minha mãe é a senhora? Ela confirmou. Tinha um ar de cansaço e tristeza. A voz era lenta e arrastada, como se estivesse exausta. E começou a reclamar, muito confusa, de não estar entendendo as coisas. Mamãe, disse Regina suavemente, a senhora não está mais aqui, entre os vivos. A senhora já morreu, minha mãe. Não pode mais ficar aqui. A pobre senhora olhou-a, perplexa e confusa, e respondeu com outras perguntas. Será, minha filha? Então é isso? É sim, mamãe. A senhora não vê? Eu nem abri a porta, e a senhora entrou a si mesmo. Coitadinha, parece que pela primeira vez em todos aqueles anos, cerca de 6, ela começou a entender o que lhe acontecera.
olhou a filha com profunda amargura e disse angustiado: Ah, minha filha, então é isso. Agora estou entendendo. Deu-lhe um longo e comovido abraço e partiu. Regina sentiu naquele abraço toda a angústia e perplexidade que iam no seu espírito. Compreendeu no instante o quanto ela deveria ter sofrido durante aqueles anos todos, sem saber o que se passava consigo mesma. Retornando ao quarto, Regina despertou erguendo o corpo físico e aí ficou, chorando, por muito tempo, sentada na cama, sob o peso daquela angústia, na solidariedade de uma dor que também era sua. Por muito tempo, depois desse dramático diálogo, Regina ficou sem vê-la ou ouvir seus constantes e lamentosos chamados. Só mais tarde, quando ela já estava bem, veio visitá-la. Estava em paz e continuava vindo, de vez em quando, agora certa de que é mais um dos habitantes do mundo espiritual e não uma pessoa perdida, desorientada, angustiada, que não sabe ao certo o que se passava consigo mesmo. Como é que ela morre e não sabe que morreu? Isso Sei acontece com lá, muita... Oi? sei lá, Isso acontece com muita gente, principalmente as pessoas que não acreditam na vida após a morte. Então, muita gente desencarna, perde o corpo físico, só que quando a gente desencarna, a gente vê o mesmo corpo, porque o nosso perispírito, ele é formado a partir do nosso pensamento. Então, o nosso perispírito tem a imagem nossa, porque a gente se imagina dessa forma. Então, eu me imagino com essa forma, careca, de óculos, aí, tal, uma certa altura, gordinho e tal, e meu perispírito vai ter esse formato, porque eu me imagino dessa forma. Então, a gente desencarna e está se vendo da mesma forma. Só que como no caso da mãe de Regina, ela estava lá e ela entrava, tentava lavar roupa, tentava fazer uma coisa, tentava falar com a Regina não respondia. E às vezes a pessoa fica, mas por que que eu falo e as pessoas não me respondem? E é porque ela não percebeu que desencarnou. Isso realmente acontece. No caso da mãe de Regina, a Regina, em desdobramento, esclareceu a mãe. Isso acontece, por exemplo, em reuniões mediúnicas, que vem, o espírito vem e a gente percebe que ele está meio perdido e que ele não sabe que desencarnou. No caso de uma reunião mediúnica, a gente é orientado para não falar, você está morto, porque a pessoa pode levar um susto, né, e gerar um trauma. Mas você pode tentar falar para a pessoa, mas você está percebendo que algumas coisas mudaram, você percebeu que alguma transição, alguma mudança grande aconteceu com você. Então, vocês vão falando as coisas e, às vezes, com essas falas sugestivas, a pessoa percebe, cai a ficha e desencarnou. Outras vezes, a pessoa vai e ainda não entendeu. Ou, às vezes, a pessoa nega. Ela, ela tem a percepção, ela tem a noção, ela acha, mas ela não quer aceitar que desencarnou. Mas isso é com o tempo. Então, logicamente que para um espírita deveria ser mais fácil o reconhecimento. Isso não é uma regra, tá ok? Mas para um espírita
você reconhecer que você desencarnou deveria ser mais rápido. Mas mesmo para o espírita, você pode levar um tempo aí, para você cair a ficha que você não está mais na matéria. Ô, Lorenzo, mas é complexo mesmo, né? Porque é óbvio que a palavra percepção é a que se aplica a tudo, né? Mas é como um estado sonambúlico, né? A pessoa não está de posse das suas faculdades ali. E, dá uma sensação que realmente é um sonambulismo, né? Tá um sonambulismo meio dopante, meio dopado, em que, né, a pessoa está meio acordada, meio dormindo, não sabe exatamente onde é que está, apesar de todas as coisas, né? Como não está com os sentidos funcionais, né? Ok? Parece ser um pouco mais complexo, né? Não dá esse de todos assim, né? Que se a gente sempre procura ajudar ou que passam, dá esse tipo de sensação, né? Todo mundo aqui já assistiu o filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis, né? Que a criança fala, eu vejo pessoas mortas. É sensacional aquele filme. Então, eu imagino que é mais ou menos assim, né? O Bruce Willis, lá, o ator, vai lá e a mulher dele não fala com ele. Ele tenta pagar a conta e a mulher vai lá, puxa a conta e paga. Ele fala, mas por que que ela está me ignorando? O que que eu fiz para ela me ignorar? Não fala comigo mais? E passa tempos até cair a ficha dele que ele já tinha desencarnado. Bom, quem não assistiu o filme, já estraguei o filme, já contei o final. Mas, É, é uma acabou coisa. com o plot twist lá que muda toda a história. Crianças desencarnadas. Há vários outros episódios vividos por Regina em desdobramento, mas o que a seguir relatamos se apresentam com características diferentes, pois, em vez de serem fenômenos tipicamente anímicos, com um toque mediúnico, são tarefas nitidamente mediúnicas realizadas no contexto de um desdobramento, ou seja, de um fenômeno anímico por excelência. Vejamos alguns deles para ilustrar o que estou dizendo. O primeiro deles poderia ser catalogado como o caso dos três Peraltas. Em seu relato pessoal deste episódio, Regina faz um preâmbulo para dizer que lamenta desapontar alguns eruditos espiritólogos. A palavra é dela. Não tenho nada com isso, que afirmam não existirem crianças no mundo espiritual, ou seja, que as crianças não se conservam como tal do lado de lá. Ela afirma que durante muito tempo esteve e, eventualmente, ainda está com crianças no plano espiritual. Três delas eram realmente endiabradas e chegavam a perturbar-lhe os momentos de repouso. Puxavam-lhe as cobertas, davam-lhe pequenos beliscões, derrubavam coisas de cima dos móveis, mexiam nas panelas da cozinha. Enfim, eram crianças levadas e irrequietas, como muitas, autênticos diabinhos, mas sem maldade. Por algum tempo, Regina apenas tomou conhecimento dos distúrbios que provocavam, mas não os via. Isso acontecia com frequência. Um objeto que sumia e reaparecia ou era encontrado em lugar diferente daquele em que ela estava certa de havê-lo deixado.
desarrumações ou ruídos, e Regina procurava explicar como consequência de seu permanente cansaço físico, ao cabo de longas horas de trabalho profissional doméstico. Como nada entendia ainda de espiritismo a essa altura, não lhe ocorria que aquilo pudesse ser uma brincadeira dos peraltas invisíveis. Comentando o caso com uma amiga, certa vez, esta lhe disse que tais distúrbios deveriam estar sendo provocados por espíritos brincalhões. E Regina, provavelmente, deveria ser um médium em potencial. Não muito conhecedora do assunto, porém, acrescentou que era perigoso aquilo e que poderia até provocar nela um imprevisível esgotamento de forças, o que a deixou preocupada. Certa noite, a temperatura estava mais fresca e ela se cobria com um lençol ao deitar-se para dormir. Aí, eles entraram em ação. Puxavam a coberta para um lado e ela puxava para o outro. Ela acabou cansada da brincadeira sem gosto. De repente, percebeu que havia ali 3 crianças, 2 meninos e uma menina, que deixaram, afinal, o lençol aos pés da cama e foram se afastando até desaparecerem. Passou a admitir, a partir daí, que sua amiga tinha razão, mas em vez de assustar-se ante a realidade de que convivia com seres do outro mundo, passou a dar-lhes aquela bronca toda vez que praticavam travessuras. Olhem, eu sei que vocês não precisam dormir e só querem brincar, mas eu sou gente, sabe? E eu tenho de dormir, porque amanhã preciso trabalhar. Por favor, vão para casa, tá? Parece que os demoninhos aceitaram bem o apelo, pararam com as brincadeiras em horas impróprias. Às vezes, ao acordar durante a noite, ela os via ao lado da cama, comportadinhos como anjos. Sorria para eles, que lhes sorriam de volta. Ela virava para o canto e tornava a adormecer. Acabou gostando daqueles diabinhos desencarnados. Nesse ponto, Regina interrompe seu relato para uma especulação. O desaparecimento de objetos em casa ocorria de 2 maneiras distintas. Às vezes, eles removiam os objetos de onde estavam para o local completamente impróprio e inesperado. Regina só os encontrava quando eles mesmos acabavam lhe mostrando o lugar. De outras vezes, o processo era mais elaborado. Por exemplo, ela colocava a tesoura sobre a mesinha de centro da sala, enquanto costurava a mão, e, de repente, num gesto automático, estendia o braço para apanhar a tesoura e ela não estava mais ali. Mas não estava mesmo, literalmente. Ela se abaixava, procurava embaixo da mesa, à volta. Quem sabe havia caído e ela não prestara atenção? Nada. Quem sabe estaria debaixo de alguma revista ou pedaço de pano? Nada, nada. Aí ela se lembrava dos Peraltas e ficava brava. Fingia-se indignada. No momento seguinte, lá estava a tesoura, de volta ao seu lugar, como se nunca houvesse sido retirada de sua posição. Jamais ocorreu-lhe perguntar como é que os danadinhos conseguiam fazer aquela verdadeira mágica. É possível, julga ela, que eles recobrissem a tesoura com algum material que a tornava invisível aos olhos dela, mas como é que ela não a descobriria? Não a descobria, nem mesmo pelo tato? Será que a desmaterializavam e depois a rematerializavam? Ficou sem saber. Quanto à arte, porém, não havia dúvida. Eles a praticavam mesmo. Não eram essas, porém, as únicas crianças. Perdi aqui. Bom, acho que esse texto de crianças ele é um pouco longo, né? Mas acho que nesse primeiro trecho aqui cabe algumas explicações. Primeiro,
existem crianças no mundo espiritual? Acho que sim e não. Sim, Mas se a gente vive muitas vidas, por que que a gente desencarna como criança e fica como criança lá? Eu acho que assim, quando você está muito próximo do seu desencarne, você está adaptado à sua última forma de pensar ou de sentir ou de interpretar o universo, né? As suas sensações, a sua percepção dimensional das coisas. Então você está conservando apenas a sua forma. Mas à medida que vai galgando, eu interpreto que você pode, tal como todas as outras situações, em que você começa até a relembrar outras vidas, outros corpos, outras vivências, você pode ir recuperando e às vezes até você nem necessariamente apresentar-se como da sua última vez, pode ser da penúltima, antepenúltima, aquela que lá mais lhe agrada e daí por diante. Então, acho que não é uma receita de bolo, mas eu acho que é algo meio gradativo de uma criança. Eu acho que talvez tenha fase. Acho, eu não sei. Olá, É Roberto. uma pergunta dos mais experientes aí. Tem aí, ô, Lorenzo. Cosme e Damião, quando eu conversava com o Cosme e Damião, sempre eles estavam rodeados de crianças. As últimas evidências, até eu falei no nosso caso de relação, que tinha uma fileira de crianças para entrar. Lembra? Vocês se lembram? Tem aí 1 ou 2 semanas atrás. A criança, quando morre, ela tem um processo de desencarne, ela tem um processo mais rápido para ser desenvolvida mais rápido e chegar em ser adulto bem mais rapidinho. Para não deixar passar batido, a minha evidência um dia pegou a nossa irmã Lã, que desencarnou há alguns anos atrás, e o trabalho dela lá no mundo espiritual era tomar conta de jovens, adolescentes já. Então, tem esse processo, sim. É constante, Isso, é tá como o bom? Roberto falou, né? Você desencarna. Quando a gente reencarna, a gente há uma mudança energética, vibracional, de redução do corpo, e a gente acaba esquecendo, né? A gente esquece o passado, esquece. Então a gente vai como criança e vai levando e vai crescendo. À medida que vai o nosso corpo crescendo, a gente vai se adaptando ao crescimento e vai retomando, né, a nossa consciência. Então a criança é bem ingênua, brinca muito, e aos poucos vai se tornando e retomando a personalidade e tal. Então vai se adaptando ao novo corpo. Quando você desencarna como criança, você fica como criança normalmente e você vai crescendo, porque tem aquela mentalidade mais infantil e você vai crescendo. Só que você não precisa esperar o crescimento natural dos anos do corpo físico. Você pode, como o Roberto falou, retomar esse crescimento mais rápido, a consciência mais rápida. Para isso acontecer, ah, a criança pode estar lá como criança e ser tratada por um outro espírito, né? Às vezes, alguém ser a mãe dele, os pais deles, para ajudar nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Agora, se o espírito é um pouco mais evoluído, ele não precisa realmente, como o Sandro falou, de esperar esse crescimento. Ele já tem a consciência dele espiritual e pode simplesmente retomar como adulto. Mas muitos de nós desencarna como criança e fica crescendo de maneira mais rápida, mas fica crescendo. Então, com a ajuda, com a tutela, sob orientação de outros espíritos que adotam essas crianças para desenvolver. Agora, é,
Como é que um espírito consegue mover objetos? Eu posso falar só um pedacinho antes desse aí? Sim. A minha filha Nathalie, ela tem esse caso que você citou agora. Ela puxa o cobertor do lado e o espírito puxa do outro. Ela pega e fala para o espírito: larga o cobertor, que eu preciso dormir, então, por favor, vai embora. Aí eles largam, ela volta a dormir. Quando vai ver, tem mais dois puxando. Aí ela lê a corda, ela puxa para um lado e desse também para o outro. Aí ela xinga, xinga até que eles vão embora. Às vezes chegou a ligar para mim e falar: não tem jeito de você conversar, conversar com eles. Não, pô, eu preciso dormir e eles não estão deixando. E isso aconteceu com a Nathalie, acho que já As 4 vezes, né, Mel? acho que umas 10 vezes já, Então, entendeu? por que que a Nathalie, por que que a Regina tem esse tipo de perturbação? Média de efeito físico, Lourenço, ela é uma média ectoplásmica. Ela faz a Então, doação. normalmente, isso acontece com os médiums que não trabalham a mediunidade. O que acontece muito é o seguinte: o espírito, antes de reencarnar, fala, me manda como médium, se compromete com a mediunidade. E para que a gente. Então, a pessoa vem com a mediunidade. Aí, para. E aí a gente fala, ó, me manda com a mediunidade e me ajuda a empurrar para uma casa espírita para trabalhar. Aí muitos médios falam, não, eu não quero trabalhar como médium. Mas eu me comprometi. Eu assumi isso antes de reencarnar. Mas quando eu reencarno, eu falo, não, não, eu não quero fazer isso. Eu não pedi para ser médium, pediu, implorou. Mas a pessoa fala, não, eu não quero. Aí, muitas vezes, acontecem esses fenômenos para tentar chamar o médium para o trabalho. No caso dos médiums que isso acontece e começam a trabalhar com a mediunidade, esse tipo de perturbação desaparece. Não, não continua acontecendo. No caso de Regina e tantos outros médiums, tem caso de médiums que, às vezes, a coisa mais grave, começa a pegar fogo, ou começa a mudar objetos. Isso é uma forma de arrastar o médium para trabalhar a mediunidade, algo que ele prometeu antes de reencarnar. Agora, como é que os objetos, como é que o espírito consegue mover objetos? O Roberto falou, é um médium de efeitos físicos. Para que o espírito consiga tocar um objeto e mover, ele precisa de um doador, um médium de efeitos físicos, um doador de fluidos para que o espírito consiga tocar o objeto. Se a gente olha na história, por exemplo, um fenômeno bem conhecido é o caso das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, que existia pancadas na casa. Então, eram três irmãs que vinham as pancadas e uma das delas falou, senhor cara de pau, faça como eu faço. Deu três batidas de mão e depois ela escutou três pancadas. Aí quando a, as pancadas responderam à menina, o pessoal começou aí a mãe ficou meio preocupada e chamou ajuda, e vai aqui e lá. Até que um certo momento, para tentar resolver o problema, de casa mal assombrada, não sei o que, descobrir, pegaram as meninas e levaram para uma outra casa de parentes. Quando fizeram isso, levaram as meninas para uma outra casa de parentes, o fenômeno das pancadas desapareceu. Por quê? Só era possível o espírito
fazer pancadas quando existia um médium de efeitos físicos na casa. E as meninas eram, não sei se duas, as três, sei lá, eram médium de efeitos físicos. Então, as pancadas só aconteciam quando as irmãs Fox estavam na casa. Perguntaram, por exemplo, para um espírito: é mais fácil você levantar uma caneta ou um piano? Ele falou: tanto faz. Desde que o objeto esteja envolvido com fluido, eu consigo levantar uma caneta ou um piano com a mesma facilidade. Só precisa envolver totalmente o objeto com o fluido. Então, por exemplo, lá na França, o Kardec chamou atenção às mesas girantes, que as mesas flutuavam, batiam o pé no chão e respondiam perguntas. Eram fenômenos de efeitos físicos. Então, é possível. Então, a Regina é um médium de efeitos físicos, porque ele mexia o cobertor, mexia a tesoura. Então, você consegue envolver todo o objeto e você consegue deslocar o objeto para lá e para cá. Agora, no caso da Regina, ela entendeu o chamado e foi trabalhar mediunicamente. Nem todo mundo que prometeu antes trabalhar com a mediunidade vai trabalhar. Então, sugiro para a Nathalie trabalhar com a mediunidade, que esse negócio de puxar lençol acaba. Segundo os estudos que a gente faz. Alguém pode Não, me mas tem falar um um pouco? capítulo que é mais extraordinário, né? Hã? É um capítulo que é mais extraordinário, é mais raro, é mais extraordinário, né? E uma coisa é você mover, né, pelo fluido. A outra é você desmaterializar e rematerializar, né? Então, uma Já coisa é vi citações sobre que materializar. é muito mais fantástico. Não, não é mover, eu tirar daqui e mover para lá, né? Tô empurrando, né? Ou fazendo a simulação do empurrando. É, efetivamente, Então, mas é o seguinte, no livro dos médiuns, ele explica os vários fenômenos. É, uma das vezes, ele fala o seguinte, aparece algumas rosas numa reunião mediúnica. Aí perguntam para o espírito, mas como é que você materializou essas rosas? Ele falou, não, eu colhi no jardim aqui do lado. Então, o que que ele fez? Ele foi no jardim, ele envolveu a rosa com o fluido, e por algum fenômeno que eu não sei explicar, ela ficou invisível. Ele trouxe a rosa e tirou o fluido. E ela reapareceu. Então, uma das formas de aparecer objetos é essa. Você vai lá, envolve, traz, e depois ele reaparece, porque você tirou o fluido. Existe também a materialização. Então, pode um objeto ser materializado. Isso é mais complexo. Mas você pegar um objeto, envolver, trazer e reaparecer, isso para mim parece que é mais simples. No livro dos métodos fala das duas coisas, materialização e o transporte. No caso da Lu, tesoura, eu acho que não foi acredito que não foi uma desmaterialização, foi um transporte para lá e para cá. ô, Certo, Lu, Celso? tem uma citação que eu sempre comento, daquele A Face Oculta da Medicina, daquele médium frutuoso. Eu sempre comento isso.
E tem um capítulo, né, que é lá onde é de um frei, né, é lá no Educandário, Rio de Janeiro, lá no morro com os bosques e tal. E eles trabalham muito, muito com cirurgias e com um preparo, assim, absurdo, né, em termos das energias, do isolamento, todo um lance de luzes, a luz certa, concentração, as coisas. E lá eles têm alguns poucos, parece que sim, raríssimos, né? Médios de efeitos físicos e que eles fornecem fluidos, né? Para as materializações, porque lá eles têm muitas materializações e cirurgias dos mentores ali, né? Que estão trabalhando e trocando, às vezes, até uma válvula cardíaca. O cara traz aqui uma válvula tal. Mas não era isso o mais espetacular. O mais espetacular é que já ocorreram assim fenômenos e ele tinha observado e ele relatou de desmaterialização parcial do médium doador. Ele perder matéria e peso durante o processo. Aí isso é que eu acho assim fantástico e espetacular, que fala assim, pô, rapaz, né? Porque fala assim, virou o quê? Você é químico, né? Virou ferro? Virou oxigênio? Virou hidrogênio? Não, ele virou uma substância do fluido universal, né? Então, Foi mas a a mediunidade, essência, né? É decomposto a essência e depois recomposto, então, tal mas como o dentro corpo da mediunidade existe um certo cansaço, né? A doação de efeitos, médium de efeitos físicos, a doação de ectoplasma, você não pode doar à vontade. Você pode doar uma certa quantidade, que depois você, estando saudável, você recompõe. Existe um cara, uma vez o Chico, ele não estava bem, e ele pede ajuda para Emmanuel. Aí ele fala, ó, tá vendo aquela senhora? Eu vou retirar um pouco do fluido dela para poder te ajudar. Aí o Emmanuel falou, mas não, o Chico perguntou, mas ela não vai sentir? Não, não, ela tem saúde, ela tem boa vontade. Então, o que eu vou retirar dela, ela numa noite de sono recupera. Ou seja, tirou uma parte do fluido dela para ajudar o Chico. Mas, com a saúde dela perfeita e da boa vontade dela, ela estava doando. Mas você não pode doar, senão você doar os efeitos do Então, ectoplasma, porque nessa, você porque então, você vai, isso pode nessa machucar você. referência desse livro, esse livro eu emprestei para Lili, para dar uma olhada ali. Pode não ser verdade. Mas é tal e qual o seguinte, assim, eu estou lá na Câmara, estou concentrado, estou fazendo a doação. Em determinado momento, olhar que a pessoa está encolhida, não tem mais 1,70 m. Ou está esponjosa, ou que já aconteceu em algumas dessas referências que estão lá nesse livro lá, e que deu, não sei, por algum motivo deu algum probleminha lá na hora de recompor. A pessoa estava sem as pernas, da cintura para baixo tinha desaparecido. Bom, mas acho meio estranho esse tipo Pode ser, mas eu de, achei assim de, de, sensacional. de É colocação. aquele, é Mas o que aquele, sabe que acho que é Celso você. Frutuoso, alguma coisa assim o nome dele. Então, mas, na verdade você acaba doando, mas você doa dentro de uma reunião equilibrada, doa algo que você consegue recompor depois de um certo tempo. Então, se, digamos, a pessoa é um médium de efeitos físicos e não está bem, ela acaba não doando nada. Então, essa doação do ectoplasma, vocês recompõem com o tempo. Mas você não pode doar, que vai deixar você debilitado. Mas mesmo porque não teria sentido, né? Seria desvestir um santo para vestir outro. Aí ficava uma coisa sem sentido. Ah, gente, é o princípio da energia.
Nós somos nada mais do que energia. Depende apenas do nível da composição ou decomposição. Só depende disso. É raríssimo? Pode ser raríssimo. Eu não vou classificar como impossível, não. Eu acho assim, fantástico. Mas eu acho que o autor é relativamente, acho que fidedigno, sabe? Não é um qualquer, não, sabe? É uma gente boa, assim. Você olha, estuda lá a pessoa. Ele é um médico, né? Ele é um médico que atua com essas coisas também. Mas assim, o que a gente aprende aqui? Gente, é só energia. Somos pacotes de energias combinados. Então, Tudo uma coisa é a seguinte, muda, não, você e não é participar de só uma a reunião, palavra romântica, né? então, Energia mas, ó, só Sandro, vai variar a composição e decomposição. então, vamos lá. Você participar de uma reunião mediúnica, você não, numa reunião mediúnica equilibrada, você não sai pior do que entrou. Você vai Sim. sair melhor do que entrou. Se você está saindo pior do que entrou, a reunião não está equilibrada, você não está não tá legal. Agora, o que você está falando de matéria e energia é a mesma coisa, isso é verdade. Já tem o Einstein, a equação de Einstein lá, que tem uma relação entre energia e matéria. Ah, mas lá, os Você consegue converter as composta, o coisas. cara, ele era recomposto, tá? Depois, isso foram das observações que eles haviam feito, que ele havia feito, ali, das experimentações, nos trabalhos, tudo e tal. Tá dizendo que o cara ficou faltando pedaço, não, tá? Depois o cara, ele se recupera. Ele se recupera na própria sessão ali, tá? Mas que durante o processo, a exemplo da flor. Você estava dando o próprio exemplo da flor. Né? Então, é, é sensacional. Não sei, não vou desclassificar que de repente não seja, não. Eu acho fantástico. Pelo menos, teoricamente, pode ser possível, né? Sei lá. Partindo do contexto que somos apenas energia. Não, isso tudo bem. Na verdade, materialização tem um monte de exemplos de materialização. A gente já falou em outras reuniões do Eurípides Barçanufo, do Antônio de Pádua. Jesus. É que Jesus a gente deixa de lado porque Jesus é outro nível, né? Mas quando Jesus volta após a crucificação, ele fica materializado entre os apóstolos durante um bom tempo. Se ele, se ele não tivesse feito isso, talvez os apóstolos já falaram, ah, ele não volta, sei que lá, tal. A fé deles foi reforçada quando ele volta após a crucificação. E todos os apóstolos vêm, e isso acontece. Mas, além de Jesus que se materializou, existem vários outros exemplos na história de materialização. Mas o simples mover objeto é uma coisa simples. E, é, e precisa ser um ser de luz, um ser evoluído para mover objetos? Não. Então, a pessoa tem que saber a técnica, mas não precisa ser um espírito evoluído. Então, no caso dos fenômenos das mesas girantes, na época de Kardec, que as mesas subiam, desciam, respondiam perguntas, eram espíritos evoluídos? Não. Eram espíritos que se divertiam pegando a mesa e envolvendo. Tinha efeitos físicos. Então, ah, eles perguntavam para o espírito respondia. E aí, mas as coisas eram, o que eles respondiam eram coisas legais dentro da cultura deles. Então, eles perguntavam sobre política, perguntavam sobre futebol, perguntavam sobre qualquer coisa, e a mesa respondia. Porque o nível dos espíritos não é. Aqueles fenômenos das mesas girantes eram espíritos que estavam se divertindo. Não eram espíritos
de luz. Agora, quando Kardec começa a fazer o trabalho, aí já é outra coisa. Quando começa a fazer a psicografia e começa um estudo para formar a doutrina espírita, aí os espíritos são mais esclarecidos. Mas para levantar objeto, mover objeto, pode ser um espírito brincalhão, que usa a sua mediunidade de efeitos físicos para poder chamar a sua atenção. E muitos médiuns procuram um centro espírita por causa dessas perturbações, e depois começam a trabalhar, e essas perturbações simplesmente desaparecem. Porque foi um meio de levar o médium para o trabalho mediúnico. Tá certo? E, de novo, nós pedimos, a gente programa a nossa encarnação. Então, uma das coisas que a gente programa antes de encarnar é se vai ser médium ou não. Então, a Sônia pediu para ser médium, a Ângela pediu para ser médium, o Roberto implorou para ser médium. Eu não sei se, por enquanto, eu não tenho nenhuma mediunidade. Então, na minha programação, é uma programação diferente. Né? Eu pedi para outras coisas. Agora, acho que a mediunidade não está, né, na minha encarnação. Pelo menos até hoje, eu não tenho essa sensibilidade. Mas, antes de eu reencarnar na minha, eu programei, ó, fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. Logicamente que 90% do que eu prometi eu não estou fazendo, mas aí eu prometi um monte de coisa. Não é? Então a gente tem que tentar ser um completista. Sônia, explica o que é um completista. Na vida. Ângela, ajuda a Sônia aí. O que é um completista? Não é quando você consegue cumprir aquilo que você determinou para a sua encarnação, Isso. O André Luiz diz que determinado para a sua encarnação, o aí André Luiz diz o fazer tudo direitinho. você promete um monte de coisa antes de encarnar e você É, cumpre a sua programação, que você mesmo se programou, mesmo você se comprometeu. Então, segundo o André Luiz, são raras as pessoas que são fazem boa listas. parte, né, dos compromissos que assumiu antes da encarnação. Mas, se a gente fizesse isso, seria ótimo para nós, né? Certo? Quem gostaria de fazer a prece aí para encerrar os trabalhos de hoje? Eu faço. Ok. Então, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e recebendo mais informações para que possamos ser completistas nessa encarnação, porque a nossa responsabilidade é nossa. Então, que nós consigamos cumprir a nossa programação, que nós tenhamos o discernimento correto de tudo aquilo que nos é dado, para que nós consigamos completar esse nosso objetivo, que é a nossa evolução. E assim, agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação,
mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E graças a Deus. Roberto, alguma boa evidência? Tem, eu achei interessante que todo o período nós ficamos transitando em cima assim, de rios e mata verde, mas mata baixa, né? E rios e mata verde, todo esse tempo. Agora, no final, se formou assim, como fosse um túnel do tempo, né? Então veio aquele túnel do tempo em espiral, e ele veio lá do universo. Aí, lá da parte maior desse tubo, que é em espiras brancas, né? Aí veio, eu vou falar a palavra escorregando, porque eu não sei por outro lugar. Então, veio caindo, deslizando, melhorou, deslizando por esse canal e veio bem de longe. Era uma flor. Então, ela veio bem de longe, deslizando, e caiu sobre nós, essa flor. Então, ela trouxe toda aquela energia desse tubo redondo, que é como uma espira branca, até aqui. E era bem grandão. Foi o que eu vi. Muito bem. Graças a Deus. Tchau para você, tchau, Celso. Tchau, Sandro. Tchau, Francisca. Tchau, Francisco. Tchau, gente. Fica quieta Tchau, aí, tchau, tchau. Francisca. Tchau. Boa noite. Tchau. Aprendendo, cada Tchau, boa dia noite. mais. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa Até noite. amanhã, Lu. Até Tchau, amanhã. Celso. Boa noite.